Ô Gustavo, a SP Tours é um exemplo, pelo menos nos últimos 2 anos, de empresa de capital misto que funciona, que dá certo. Só que isso não é regra no Brasil, né? A gente tem várias empresas com mais ou menos o mesmo formato e que dão prejuízos monumentais. Sei lá, aqui em São Paulo tem a Codesp, tem os Correios em escala nacional. Você acredita que a concessão ela é sempre melhor do que manter as empresas 100% na mão dos governos ou depende de cada caso? Com certeza depende de cada caso, porque a gente tem uma concessão como a Enel que é bem prejudicial para São Paulo. Né, lógico, não posso falar tanto do resto do Brasil, mas para São Paulo. Eu sou a favor das concessões e das privatizações na maioria dos casos. Eu acho que boa Tá parte... tocando, né? Boa, saudades do antigo, né? Porque eu não me considero do atual, mas é isso. Mas é isso. Falaremos disso já já. É isso. Mas assim, eu sou a favor da maioria das concessões e privatizações. Eu não acho que você tem que privatizar e conceder a qualquer custo. Eu acho que você tem que avaliar as questões. No caso da SP Tours, a concessão foi fundamental. A gente tem um orgulho muito grande de estar junto com a concessão, de pilotar a concessão do AMB junto com a GL Events, porque foi o que, junto com a prospecção dos novos eventos, trouxe a nossa empresa para o Azul e fez que a gente conseguisse impactar muito mais. Tem que avaliar caso a caso, sem dúvida, mas enxugar a máquina pública, aí eu vou além das concessões da privatização, que eu sou a favor, enxugar a máquina pública no Brasil é fundamental. O que quer dizer não privatizar ou conceder a qualquer custo, mas ver principalmente, e eu garanto que a maioria dos casos vai ser benéfico a concessão e a privatização, mas além disso é diminuir regalia, cortar uma série de cargos, enxugar a máquina de fato. A gente tem um problema econômico no Brasil que se quer que abaixe a curva, a taxa de juros, querem que abaixe a Selic, com a dívida pública explodindo e com uma inflação que, se a Selic não subir, vai ficar descontrolada. E o ponto-chave disso você aumenta a desigualdade social com isso. Me dando desespero. Então, se a gente fala disso toda sexta-feira. É porque é uma matemática básica. É quase soma zero o jogo. É assim, para você diminuir a dívida pública, parte disso você consegue fazer com as concessões e privatizações. Por quê? Porque você desonera a máquina. A Prefeitura de São Paulo, a SP Tours, deixou de gastar 55 milhões por ano com a AMB. Então, além dos 12,5 da receita que a gente tem, além da outorga fixa que a GL teve que pagar para a SP Tours e para a Prefeitura, a gente deixou de perder 55 milhões por ano para um equipamento que era deficitário. O AMB, que já foi o principal espaço de eventos da América Latina e agora está voltando a ser, estava deficitário. E agora ele não está mais. Vale a pena dizer, no momento em que o AMB foi protagonista, e a SP Tours à época foi brilhante, com a equipe à época que foi brilhante, mas não por uma questão da equipe que lá estava. Existiu uma reformulação, um outro estilo de mundo, onde o setor público não conseguia arcar com aquilo, de uma forma que o equipamento fosse produtivo, que fosse efetivo, que fosse um grande equipamento. Com a concessão ele é. E ele ainda é rentável, né? É rentável. Então, nesse caso, tem as duas coisas. Mas, por exemplo, Ibirapuera. O Parque Ibirapuera, que foi concedido na gestão do prefeito João Dória para a Urbia. De fato, eu frequento todos os dias o parque e, de fato, muita coisa melhorou. Banheiro, as câmeras de segurança, os novos equipamentos, os novos serviços lá dentro, a reforma do planetário, mas tudo também ficou mais caro lá dentro. E a gente tem também aquela controvérsia da nova gestão cobrando, né, a tarifa das assessorias de esporte, de fotógrafo. A gente recebeu uma entrevistada aqui na semana passada, a Carol Delboni, falou, não pode ninguém subir na árvore mais no Ibirapuera, porque a segurança vem porque é perigoso. Se cair vão processar a concessionária, não sei o quê. Algumas áreas passaram a ter acesso controlado. Tudo isso tornou a experiência um pouco mais elitista. E aí o que eu queria te perguntar é, diante de uma concessão, o que vale mais? Ela precisa ser mais rentável para os cofres públicos ou ela precisa ser mais transformadora para a sociedade? Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Eu sei que acaba parecendo a resposta mais fácil, mas não é. De fato, você tem que buscar um equilíbrio. É assim,
precisa ser rentável. E você tem que ser criativo e buscar mecanismos para que seja rentável. Ao mesmo tempo, você, se tem um espaço público, você tem que conseguir atrair e agradar o público. Povoar, que é o que você falou, Povoar. né? Isso. Então, você tem que conseguir esse equilíbrio, e a forma de conseguir esse equilíbrio é sendo o mais criativo possível. E aí você conseguindo manter no azul e manter o seu lucro, mas também de uma forma que você consiga receber as pessoas da cidade. Uhum. Porque ainda é um equipamento público. É isso. Sem dúvida, Né? ainda é equipamento público. Então você tem que conseguir achar um meio termo entre tudo isso. Até porque beneficia o tipo de trabalho que vocês fazem. Porque quanto mais povoado e agradável, mais vocês conseguem ocupar esses espaços para fazer eventos. Por Sem exemplo, numa festa da cidade de São Paulo, se a galera já frequenta aquele ambiente, o Uhum. Parque do Ibirapuera, Uhum. ela vai ter muito mais vontade de ficar. Pô, vamos lá, porque lá é tão bom. Sem dúvida. Lá é tão. E beneficia o trabalho que vocês fazem, no fim das E contas, que, né? que tem uma questão cultural também que o Raul Justilores fala muito, que é aqui a gente tem uma coisa de eu adoro o Parque Ibirapuera, mas de segunda a sexta, porque no fim de semana é muito cheio. Poxa, de fato é muito cheio, mas a gente ideia tem é que que querer que o parque esteja sempre cheio. muito movimentado, É né? O isso. Parque Ibirapuera não é o meu quintal É isso. para que eu vá lá pedalar Exato, sozinho. Exato. Isso daí é uma questão cultural, eu acho que do brasileiro em Isso. geral É até. isso. Que assim, ele quer muito ir naquele lugar e que aquele lugar seja sempre perfeito. Com o mínimo de pessoas e sem muitos conhecidos. Tipo, eu usaria o metrô se ele não ficasse tão cheio. É né? que você falou agora, fazer o aniversário de Não há São um Paulo no motorista parque, particular. e o meu reflexo instantâneo foi: Deus me livre. Vai lotar. Vai estar muito cheio. Mas, poxa, seria muito bacana, né? Acho que até na linha do que a gente tá falando, né? Esse meu paradoxo entre as coisas, às vezes, né? É bom estar lotado e ao mesmo tempo você não quer tanto. Uhum. O grande desafio do setor público é esse. Então, o que a gente falou antes, mesmo que seja uma área mais tranquila em relação ao resto, né? A gente não lida com zeladoria, a gente não lida com habitação, educação, saúde, etc. Esse é o grande desafio de qualquer área do setor público, que é o quê? Você não vai agradar a maioria e você não pode ter gestos e atitudes para agradar a maioria. Você tem que fazer o que de fato é melhor, Precisa o que ser você acha que é feito. melhor. E existe um pragmatismo dentro disso. Cara, você precisa fazer o que é melhor naquela situação, vai lá, toca, faz. Então, é esse o ponto. Você vai lotar demais o parque, aí vai ter quem reclama, vai ter